Olá pessoal, estou aqui de volta no meu canal trazendo muitas informações para você sobre sexualidade. Se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever, dê o seu joinha, mande suas sugestões para cá, seus temas, suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Afinal, você já sabe, né? Toda terça-feira tem sempre um vídeo novo aqui tirando todas as suas dúvidas. Eu ainda estou aqui no 5º Congresso Brasileiro de Educação Sexual, que está acontecendo aqui em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. E nesse vídeo de hoje eu tenho um convidado para lá de especial, que é o meu amigo, o João Geraldo Neto. E hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico ainda na sociedade e que as pessoas vivem me perguntando aqui no canal, que nós vamos falar de poliafeto na sociedade. Nós vamos discutir um pouquinho sobre esse tema. E você? Você é a favor? Você é contra? Comenta aqui embaixo. Então roda a vinheta. Eu quero sexo! Me dá sexo! Sexo! Bem, estou aqui de volta com o meu amigo João Neto. Quero agradecer a sua participação, João, principalmente primeiro, porque ele está aqui em Londrina a um convite nosso do congresso e resolveu, né, e aceitou prontamente gravar esse vídeo aqui para o meu canal, então quero te agradecer. Eu quis, né, Ricardo? Porque na verdade também eu sempre quis. E eu acompanhava já o Ricardo, a gente se conheceu num congresso há algum tempo atrás e eu mantinha sempre acompanhando. É impossível não chegar a ver o Lávio Pinto, né? E aí me apresentaram no trabalho aquele vídeo, e aí quando eu cheguei, eu falei, porra, é o Rick! Eu falei, como assim? Mas é um prazer de verdade estar aqui com você, viu? Eu agradeço muito. E o João, gente, tem um canal super interessante, que eu quero que ele fale um pouquinho do canal, e o endereço do canal você confere aqui embaixo no vídeo, para depois você conhecer e tirar todas as suas dúvidas também. O canal se chama Super Indetectável, né? Eu vivo com HIV há 16 anos e no canal eu falo de questões que envolvem o HIV, né? Não só informações técnicas claras e objetivas sobre o HIV, medicamentos, essas coisas, mas também sobre viver, né? Porque a vida extrapola o HIV. Na verdade, a minha vida é muito mais do que o HIV. Então é um canal bastante legal, a gente está sempre tratando questões com evidências científicas, e também no canal faz parte de uma estratégia que se chama Rede Mundial, onde a gente acolhe pessoas com HIV e ajuda, né? Faz uma questão de ajuda mútua ali, uma coisa de ajuda mútua bem legal também, bem legal. Então não deixe de conferir, o canal dele tá aqui, então entre depois, e as informações também tá aqui na descrição do vídeo. E por falar, né, na questão da vida muito mais além, estamos aqui com um tema bastante polêmico, né, que também é polêmico, que é a questão do poliamor, né? E o João vai contar pra gente assim algo bastante interessante e pra gente poder fazer uma discussão aqui e vocês estarem acompanhando. É que na nossa conversa, assim, que a gente conversa, e quando você tá com muita gente acadêmica, você acaba aprofundando muito a discussão. E foi então que a gente surgiu da ideia do poliamor, que eu vi o vídeo do Rick, eu até mandei uma mensagem, falei, pô, adorei o assunto. Porque recentemente nas minhas terapias, aquela coisa toda, terapia de casal e terapia individual, que eu sou casada há 4 anos, acabou que lá eu me descobri uma pessoa poliafetiva, né? Uma pessoa capaz de se relacionar afetivo e sexualmente em pessoas, né? Assim, no caso, é sem limite de pessoas. Que a gente tem uma ideia muito conservadora de que a gente só pode se relacionar com um indivíduo, né? Mas isso é uma questão cultural, né, Rick? Como a gente falou, a questão da formação, da construção cultural, né? Sim, porque nós nascemos, nós aprendemos, foi socialmente construída aquela ideia assim, que nós vamos nascer, casar com uma pessoa, principalmente do sexo oposto, geralmente é imposto isso, e nós vamos conhecer a pessoa e nós vamos construir uma família. E de repente chega alguém que pode sim se interessar por mais do que uma pessoa. Esse se interessar não é simplesmente trocar olhares, mas é uma questão de sentimento, de afeto, né? E aí, como foi perceber isso? Foi muito louco, né? Porque na verdade não é fácil se perceber num terceiro armário, né? Porque o primeiro armário da minha vida foi a sexualidade, sou gay. Segundo armário do HIV. E o terceiro armário quando eu me vi em uma situação que eu percebi que era diferente. Então isso já veio, essa percepção já veio bem mais tarde, né? Há pouco tempo. E quando você se percebe dentro de um contexto que não é muito aceitável, isso é muito complicado. Mas é aí que vem a questão, né? O fato de uma pessoa ser capaz de se relacionar com outra
quer dizer que ela tenha que se relacionar com duas ou mais pessoas? Né? Isso é uma questão. Sim. Porque se na verdade isso depende, um relacionamento ele depende de todas as pessoas envolvidas, as 2 ou 3 ou 4, enfim. Quantas pessoas estão envolvidas. Então assim, eu não posso, não é porque eu me sinto, no caso eu me identifiquei como uma pessoa que é capaz de se apaixonar por mais de uma pessoa, que eu tenha que viver isso necessariamente. Isso depende da outra pessoa com quem eu já vivo. Né? A não ser que eu inicie um relacionamento já com isso tudo muito claro. Aí é outra questão. Mas enfrentar a sociedade mais uma vez nessa questão é complicado. É bem complicado. Tá, talvez uma pergunta que o pessoal sempre faz é o seguinte: gostar de uma outra pessoa. Então você é casado, né? O João já falou, ele é casado, e aí você se viu gostando de uma outra pessoa. Aí se gostar de uma outra pessoa, necessariamente, como que seria, como que foi e como que seria esse convívio nesse relacionamento? Porque as pessoas têm curiosidade assim, ó. Uma das coisas que as pessoas muito perguntam: esse relacionamento é um relacionamento totalmente assim, cada um pega um, sabe aquela coisa, aquela ideia, eles têm primeiro essa ideia, ou não? Na verdade, é o seu sentimento que está dividido, não dividido, que o sentimento não se divide, né? Entendi. Ou é você que existe esse afeto entre o seu marido e o outro, ou não, esse afeto parte de você para os dois? Então, é que a gente tem que desconstruir também essa ideia do relacionamento poliafetivo, que a ideia que a gente tem é que a gente confunde muito com relacionamento aberto. Sim, sim. E uma coisa é um relacionamento aberto, onde é permitido você manter relações sexuais com outras pessoas, junto ou separado, e uma questão poliafetiva. No poliafeto, ele envolve a questão de sentimento mesmo, como você falou. Então, assim, é uma pessoa que ela tem capacidade de se apaixonar por N pessoas, vamos colocar 2, tá? Para ficar mais fácil. Então, essa pessoa tem a capacidade de se apaixonar por outras pessoas sem que isso interfira no relacionamento dela, né? Eu acho que isso que é tão complicado de entender. E não é fácil para ninguém, nem para mim, que ainda não tá fácil, que eu ainda tô, né, nesse processo de me compreender como um indivíduo que tem essa característica, né? E aí depende de N fatores e as configurações são diferentes. Não existe um padrão assim, tipo, eu posso me relacionar com uma outra pessoa, mas essa pessoa tem que se apaixonar pelo meu marido e o meu marido tem que estar apaixonado pelas duas. Então assim, não é muito padrão. Eu acho que já é justamente a quebra desse padrão. Do relacionamento romântico, né? Do amor romântico. E não é nem aquela coisa que às vezes as pessoas pensam assim, eu gosto de 2 pessoas, então hoje eu vou ficar com uma, amanhã com a outra. Isso pode ser. Pode ser. Pode ser. Isso porque depende da configuração que cada pessoa vai ver, né? E aí quando a gente fala isso, aí beira muito aquela ideia da promiscuidade. Por que é promíscuo? Bem, eu acho que se a gente começar com juízo de valor, a gente não consegue nem falar de sexo. Não. Né? Porque quando você entra na questão de fazer juízo de valor sobre uma determinada questão que envolve sexualidade, a gente não tem como conversar, né? Mas assim, você tem que estar com a cabeça aberta para tentar compreender, e mesmo que aquilo não sirva para você, que você consiga entender que aquilo existe, né? E saber respeitar. Esse processo, como eu falei, que não é fácil, assim, não é tipo, apareceu, que legal, então é super massa, então agora todo mundo vai ter relacionamento poliafetivo. Não, porque é uma questão de característica mesmo do indivíduo, né? Como tem pessoas que gostam de comer algum tipo de específico de fruta, tem gente que prefere outro. Tem uma questão de preferência e tem também uma questão de desconstrução do que está feito. Como você disse, nós somos seres que crescemos para amar pessoas do gênero oposto, para reproduzir, para ter filhotes, filhinhos e fica tudo bem. Só que aí quando você vem quebrando isso é complexo e não é fácil de entender. Não é simples. Mas se você tiver com a cabeça aberta, você vai conseguir pelo menos respeitar que existem pessoas que pensam diferente de você. E eu sempre falei uma coisa que até com a terapeuta, durante as conversas assim, eu cheguei a uma conclusão que eu falei, cara, aí nas tentativas de me entender, de entender aquela situação, aí eu falei, olha, a gente hoje, vamos imaginar a nossa cultura brasileira. Aí eu pego e se eu tenho 5 filhos, eu sou capaz de amar os 5 filhos. De maneira diferente, porque são 5 indivíduos diferentes. Mas eu posso amar incondicionalmente meus 5 filhos. Se eu tenho 2 pais adotivos e 2 pais biológicos, eu sou capaz também de amar essas 4 pessoas de maneiras diferentes. Se eu tenho irmãos, se eu tenho primos, se eu tenho avós, enfim, o amor para todos os tipos de relacionamento ele é ilimitado e ele é super permitido.
Mas quando você fala de um relacionamento amoroso, afetivo, sexual, você limita a uma única pessoa. Por quê? Porque é uma construção social. Na verdade, a gente não tem limite para amar. Você pode amar quantas pessoas você quiser. E quando você se vê numa situação que, por um acaso, você saiu desse padrão que para você foi estabelecido, aí você começa a pirar. Você fala, pô, calma lá, tem alguma coisa errada. Porque o fato de eu me apaixonar por uma pessoa estando casado, isso não interferiu em nada. Eu continuo completamente apaixonado pelo meu marido, mas eu percebi que eu posso me apaixonar por uma outra pessoa também. Como tocar isso? Aí é que entra as questões, né? Esse relacionamento com quem eu já tenho, com quem eu mantenho, ele aceita esse tipo de relação pra ele? Pode aceitar, pode não aceitar. E aí é que tem que vir o diálogo. Porque sem diálogo a gente não consegue nada, né? E, por exemplo, você aí que está assistindo o vídeo, que está nessa situação, né? É muito importante esse diálogo, essa conversa com quem você está, porque senão podemos dizer, depende do seu conceito também de traição, mas aí pode culminar, por exemplo, você não pode fazer isso de forma escondida. Porque além de ser a traição que não é permitido na nossa sociedade, é um tipo de violência, né? Porque olha só, imagina que eu, João, estou casado e eu acho de boa me relacionar com outras pessoas. Meu marido não acha. Aí eu vou querer impor sobre ele o meu jeito de ser, o meu jeito de amar. Isso pra ele é uma violência. Porque ele foi criado e ele acreditou nessa maneira, e pra ele tá tudo bem viver um relacionamento monogâmico. Nesse caso, se eu insistir nisso, eu tô violentando a pessoa, né? Então eu tenho que pensar até onde o meu jeito de ser, os meus desejos e vontades, eles devem prevalecer na relação. Porque isso é muito ruim, né? Você viver um relacionamento violento com outra pessoa e fazer com que essa pessoa tenha que se submeter a certas questões que não são da natureza dela, né? Então eu acho que tem que ter um cuidado muito grande nesse tipo de negociação. E não é porque eu gosto de comer pizza que eu tenho que comer pizza. Gente, é uma comparação bem esdrúxula, tá? Mas assim, se na minha casa ninguém pode com farinha e eu resolvo fazer algo com farinha na minha casa, eu posso machucar outra pessoa, né? Então, às vezes é melhor eu tirar a farinha de casa por um tempo, né? E continuar na adaptação. Será que eu consigo convencer essa pessoa ou trabalhar essa pessoa para que ela possa comer farinha um dia? Nossa. Sim. Ai, gente, a comparação da farinha. Bem, só que eu acho que uma coisa é muito importante, mas e aproveitando esse gancho, né, a gente precisa respeitar, né? Eu acho assim, eu posso achar isso um absurdo, eu posso não concordar com nada disso, mas eu preciso respeitar aquele que vivencia esse relacionamento poliafetivo, né? Então eu não tô gostando nada disso, acho isso horrível, tudo bem, mas respeite aquele que está vivendo essa situação, e você que se pegou em algum momento se percebendo gostando de uma ou mais pessoas, né? Se pergunte se você não está vivendo esse poliamor, porque às vezes a pessoa não consegue compreender também, né? Porque... e quando você não se compreende, você sofre. Sim. Você gera um sofrimento, Sim. né? Porque o primeiro momento, isso vem como um sofrimento, tipo assim, puta que pariu, eu não consigo me colocar dentro daquele padrão. Que droga! E aí você tenta se colocar dentro daquela caixa até o momento que você fala, eu não consigo mais. Então esse sofrimento, essa angústia, esse sofrimento também não é legal. Não é legal. Né? E não quer dizer, como eu disse, que você tem que viver aquilo. Sim. Mas você tem que se conhecer. Eu acho que o muito importante é a gente se conhecer. Saber quais são as características da gente. Como a gente ama, como a gente gosta, como a gente sente prazer, como a gente sente tesão. E sempre conversar sobre isso, sabe, Rick? Eu sempre falo que a gente tem que conversar sobre as coisas. Senão a gente não chega a conclusão nenhuma. E eu tenho uma facilidade de chegar a algumas conclusões enquanto eu falo. E isso pode servir para muita gente, né? Sim, com certeza. Bem, então nós trouxemos aqui uma discussão inicial assim para você continuar, que eu acho que é importante isso, essa é a ideia do canal, essa é a ideia de trazer temas que você possa refletir, que talvez você não discuta, convide alguém para assistir o vídeo e comece a debater, a discutir, a refletir sobre esse tema, que é muito importante, né? Bem, João, quero agradecer sua participação e aqui no canal. Então, ó, o endereço do João tá aqui. Entrem no canal dele que vocês também vão adorar. E eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, tá? Se você não se inscreveu, ó, se inscreva aqui no canal também e até a próxima!